Renovo os votos de boas noites para todos vocês e para os irmãos do plano espiritual, assim como todos aqueles que nos veem através dos seus lares, através das redes sociais. Muito boa noite a todos, bem-ajam e obrigado pela vossa presença. Hoje vamos falar de erros. Errei e agora? E vamos tentar, quando sairmos daqui, olharmos para o erro de uma forma diferente. Apesar de ser diferente, é uma forma que todos nós já conhecemos, mas que frequentemente esquecemos. Nós, quando sairmos hoje daqui, vamos para os nossos lares. Jantamos ou não, e vai chegar uma altura que vamos sentir necessidade de repouso do corpo, e vamos nos deitar. E quando o corpo repousa, sabemos que o espírito se desprende parcialmente do corpo, porque o espírito está sempre ativo. É o corpo que necessita de repouso. Agora imaginem o seguinte: quando vocês se desprenderem parcialmente do corpo, encontram esta noite o vosso anjo da guarda que quer falar convosco. E ele diz-vos mais ou menos o seguinte: meu amigo, ele toca-nos no ombro e diz assim: eu venho aqui hoje para te relembrar que está próximo o teu fim da tua vida terrena. Como é que estão os projetos, as promessas que tu fizestes, as escolhas que tu abraçaste? Ele continua a falar. E nós ficamos presos naquela primeira frase, que o tempo está próximo do regresso ao plano espiritual. Horas depois, o despertador toca e acordamos com uma sensação de angústia, uma sensação estranha, de tristeza, uma confusão mental, que não sabemos de onde vem. Mas aos poucos vamos nos lembrando do essencial. Bom, eu tenho um projeto que eu comecei, mas tenho a noção, tenho consciência que acho que não vou conseguir acabá-lo. De repente surge a ideia de uma pessoa, de um familiar com o qual discuti e sinto necessidade de pedir perdão. Mas pedi perdão com uma certa urgência, mas não sei porquê. Tantas coisas, uma confusão mental. Uma enfermeira, seu nome Bronnie Ware, que em 2012 escreveu um livro cujo título é The Top 5 Regrets of the Dying People. Os 5 principais arrependimentos das pessoas em fim de vida. Ela trabalhava em cuidados paliativos. Só para termos uma noção, o que é que quer dizer paliativo? Então vamos ao radical, vamos à raiz da palavra. Vem do latim pallium. Pallium quer dizer manto. Manto era aquela peça de vestuário que os guerreiros, em especial aqueles que iam nas cruzadas, usavam para se protegerem das intempéries. Manto, pálio, paliativo. Esta enfermeira conversava muito com os seus doentes e foi recolhendo, foi anotando os seus testemunhos. E ela começou a ver aqui um padrão. Havia 5 tipos de arrependimentos. 5 principais tipos. E ela começou a priorizar. Qual era aquele que era mais comum? E depois assim, em segundo lugar, descer até o 5º lugar. E ela então escreveu esse livro, no qual consta o primeiro grande arrependimento destes que estavam quase a partir do plano terreno. O primeiro era: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. O primeiro grande arrependimento. Segundo, gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro, queria ter tido a coragem de expressar mais os meus sentimentos. Quarto,
Gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos. E quinto e último, eu queria ter sido mais feliz. Neste último, eles chegaram à conclusão que a felicidade é uma escolha individual. Quantas vezes, meus amigos, quantas vezes numa discussão, num problema, nós escolhemos frequentemente o caminho da infelicidade? Amoamos, ficamos ofendidos, até sentimos algum prazer naquela autocomiseração, à espera que alguém nos afague o cabelo, não o meu, mas preferimos ainda o caminho da infelicidade. E eles chegaram naquele fim do trajeto carnal, chegaram à conclusão que a felicidade é uma escolha. Se tem duas vias, porque é que não escolher a outra via que eu experimento menos? Eles estavam arrependidos, não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que deixaram de fazer. É a tal outra forma que eu vos estava a tentar explicar no início, que nós esquecemos, omitimos. Outra questão que nós temos que perceber, e a doutrina espírita esclarece, é que num plano de provas e expiações, nós já não nos lembramos do plano primitivo, nem daquele que virá, nós não conhecemos, mas neste plano não existem duas coisas. Não existem culpados, nem existem inocentes. Ninguém daqui é inocente. Mas é normal. É normal. Porque ainda somos seres erráticos. Temos tendência ao erro, até atingir a pureza espiritual. Mas até lá, somos seres erráticos. Isso é um processo normal, que já vamos ver. Não existem inocentes. Mas pronto. Mas também uma boa notícia. Ninguém daqui é culpado. Não foi o outro que teve culpa daquilo que estava a acontecer comigo. Eu não sou culpado daquilo que fiz. Porque a culpa é uma invenção da legislação humana. Como também das religiões. Para nos incutir medo, para nos aprisionar. Culpa. O que é que existe? Existe no desconhecimento, na ignorância, existe aquele erro que é atenuado. Existe desconhecimento por outro lado. E quando existe conhecimento, temos duas vias. Ou eu sei e em consciência erro e sou irresponsável e não culpado, ou é certo e sou responsável. E outra vez, não culpado. Esqueçam culpa, esqueçam culpado. Existe sim responsabilidade. E quando estava a exercer o serviço militar obrigatório, e hoje percebo porque é que fui para lá, porque nunca geri bem com a disciplina. E quando eu cometi um erro em termos de marcha, seja lá o qual for, e eu pedia desculpa, o superior dizia sempre: eu não aceito desculpas, eu só quero que tu acertes. E nunca mais pedi desculpas. Quem pede desculpa é porque se sente culpado. E a culpa não existe. Aliás, existe, porque nós a criamos em nós próprios. Nós fomos bebendo das doutrinas. Vocês sabem que as religiões nos impuseram isto, e quando eu digo as religiões, eu não estou a falar de algo exterior a nós, porque nós, outrora, já fizemos parte dessas religiões. Porque existe a reencarnação. Lá, mais uma razão para nós sermos inocentes. Mas impuseram-nos esta questão da culpa para que sentíssemos necessidade de haver um intermediário entre nós e Deus. Não é de Deus. Vem a ciência mais tarde, combate a religião e não resolve o problema. O que é que cria a ciência? Consultórios de psicanálise. Consultórios de psicanálise. Medicinas alternativas para nós desabafarmos, que são extremamente importantes. Ok? São extremamente importantes. Mas é mais um intermediário. Mas vem a doutrina e começa a resolver o problema. Aliás, já traz a solução. Somos nós que temos que aprender essa solução para nos reerguermos. Ela vai às causas
e vai às chagas que estão no Evangelho, que são o egoísmo e o orgulho que nós ainda carregamos fortemente em nós e que fomos beber lá atrás quando estagiávamos no reino animal e que foi extremamente importante. Nos Domínios de Unidade, um livro da coleção de André Luiz, no capítulo 4, narra a história, com a história real, de um jovem que, no plano espiritual, trazia consigo um braço ressequido. Ou seja, imagine uma árvore no outono, com aqueles galhos secos. Assim era o braço dele. Porquê é que aconteceu isso? Porque ele, quando estava encarnado, agrediu fortemente o seu pai com aquele braço. E o seu pai, deitado no chão, amaldiçoou, dizendo que o teu braço seque. O filho mais tarde desencarna e ele vê-se no plano espiritual com aquele braço ressequido. Porque nós não podemos esquecer que, no dizer de Paulo de Tarso, o nosso corpo espiritual, que nós conhecemos por perispírito, uma das propriedades é a plasticidade. Ou seja, nós, através do nosso campo mental, conseguimos dar forma ao nosso corpo espiritual, ao perispírito. E agora perguntamos, será que aquele braço foi culpa da maldição que o pai dele lhe pôs? Não. Foi da consciência pesada do próprio filho. A culpa, ele encheu-se de culpa e ele plasmou a maldição do pai. E o que é que aconteceu? Acontece um processo aqui. Esse filho começou a vibrar numa frequência de onda que sincronizava com outros irmãos que tinham o mesmo sentimento. Era um grupo grande de irmãos que acreditavam que não tinham recuperação, que não tinham remédio para os seus atos. E isso, meus amigos, é uma grande porta, uma grande brecha para processos obsessivos graves. Essas pessoas, mais tarde, noutras reencarnações, noutras existências, vêm com um sentimento que eles não percebem de onde vem, que é o sentimento de culpa, começam-se a maltratar, porque esse sentimento de culpa carrega-se de remorsos. O que é que diz os remorsos? O que é que dizem os remorsos? Os remorsos dizem assim: eu agi mal e mereço ser castigado. Uma pessoa que fuma não gosta de si. Uma pessoa que bebe em demasia não gosta de si. Uma pessoa que come mal não gosta de si. Falta o tal auto-amor que nós precisamos buscar para dentro de nós. Agora, vamos substituir remorsos por outra coisa saudável. E vamos entrar então no processo que leva do erro à sua correção. Agora, em vez de remorsos, vamos ao arrependimento. O arrependimento, sim, é saudável. O arrependimento requer que já tenhamos alguma consciência entre o que é o bem e o que é o mal. E o que é o bem? O bem é tudo aquilo que está alinhado com as leis imutáveis de Deus. E o que é o mal? Tudo que se desvia dessas leis. Quando nós temos consciência disso e nos arrependemos, é sinal que temos consciência que não agimos bem. E esse arrependimento vem mais cedo ou mais tarde. Ele surge. Muitos irmãos nossos que estão no plano espiritual levam dezenas ou centenas de anos cristalizados num erro. E chega um ponto que um pensamento isolado, que muitas vezes vem de uma mãe, que vem de um espírito amigo, que foi companheiro dele há séculos, e ele consegue já, pela dor, consegue sincronizar com aquele pensamento e gera-se no coração dele, no chakra cardíaco das emoções, o tal arrependimento. E esse arrependimento fará toda a diferença, porque vai abrir portas a uma luz nova que vai entrar na consciência dele. Do arrependimento passamos a outro processo, ao segundo passo: expiação.
todos nós temos que espiar. E o que é espiar? É sentir aquilo que fizemos sentir nos outros, com as nossas atitudes. Mas agora perguntamos, mas isso é tão linear assim? Não. Não é. Porque não seria justo. Porque Pedro, apóstolo, disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Logo, se eu começar a mudar a minha atitude e começar a praticar o bem, eu vou atenuar a minha própria expiação. E ter consciência disso é muito bom. E depois disso, então, sim, tem que passar para outro nível, que é o da reparação. Nós estamos aqui na Terra não para sofrer. Ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui com 2 objetivos essenciais. Primeiro, aprender coisas novas. Nós estamos aqui numa escola, estamos a aprender coisas novas. E com essas coisas novas, passamos para o segundo objetivo, corrigir os nossos erros. De agora ou de passado. Nós agora trazemos em nós, no nosso subconsciente, algo que se vai tornar consciente, que são muitos pontinhos. Muitos pontinhos. E sabem quais são esses pontinhos? São aqueles que nós tiramos lá atrás dos is. E agora para pôr os pontinhos nos is todos. Não nesta encarnação, porque nós não temos tempo. Há muito para corrigir. E é uma das coisas que Deus é soberanamente justo e bom. A reencarnação é uma bênção por várias razões. Para já, dá-nos N hipóteses. E há muita gente que não aceita a realidade da reencarnação porque diz assim, isto é que era bom, porque assim eu adio para a próxima existência este trabalho que nem para fazer agora. Não sabendo que todos os atos têm consequências. Mas a bondade da reencarnação é a seguinte. Nós hoje aqui, temos bracinhos e temos perninhas, só trazemos aquilo que os nossos ombros comportam. Nada mais. Nada mais. E mesmo assim, em vez de nos resignarmos, nos revoltamos. Com o peso que nós conseguimos carregar. E nessa revolta, já estamos a cometer erros. Que se podem potenciar e agravar àqueles que já trazíamos. Mas se nós nos resignarmos e sabemos que não trazemos mais do que aquilo que nós conseguimos fazer, a vida corre-nos melhor. Esse peso que nós carregamos, é aquele que adveio de uma, diria, reencarnação mais suave. Vocês já viram, nesta existência, neste mundo, jovens sem braços, sem pernas, em cima de um palco, a palestrarem com palestras motivacionais. Estão ali. E agora, pergunta-se, será que nós conseguiríamos, nesta existência, vir daquela forma? Acho que não. É por isso que vimos assim. Mas nada evita que numa próxima reencarnação venhamos sem braços, sem pernas. Mas aí a nossa compreensão será outra. Já iremos compreender porque viemos daquela forma. Para quê? Para sermos exemplo e para, lá está, pormos o grande ponto num i. E vimos daquela forma. E vimos pessoas com deficiências, quer a nível físico, quer a nível cerebral, que são alegres. Porque têm outra compreensão. Porque eles trazem o fardo que eles conseguem comportar nos seus ombros. Até nisso, a reencarnação é perfeita. O que requer de nós é a aceitação e não a revolta. Jesus disse a cada um segundo as suas obras, não é? E agora voltamos ao início, ao tema da palestra. Eu errei, e agora? O que fazer? Como proceder? Vocês lembram-se que Jesus, quando andou por aqui, e quando curava aqueles que o procuravam, o que é que ele dizia no fim a eles? Vai e não voltes a pecar. Ou seja, vai e não voltes a cometer o mesmo erro. Para quê? Para que a causa
aquilo que ocasionou, que causou aquela doença, aquele problema, não volta a surgir. Vai e não volta a pecar. Então, entendendo estes processos, começa do arrependimento, expiação e reparação, não nos algememos aos nossos erros. O erro foi feito para se cometer. Porque nós precisamos do erro para crescer, não é? Agora, há muitos que cometem erros e tentam fugir dos erros, desresponsabilizando-se, desculpando-se. Mas, lá está, Deus gravou também as suas leis na nossa consciência. Não há por onde fugir. Temos que, sim, parar, ter coragem e enfrentá-los. Existem indicativos básicos para nos ajudarem nesta caminhada. No Livro dos Espíritos, na questão 895, temos aqui uma ajuda. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Ele responde: o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como o dourado colocado num objeto de cobre e que não resiste à pedra do toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, segundo o mundo. Essas qualidades, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam certas provas e, algumas vezes, basta que se toque na corda do interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é, de facto, uma coisa tão rara na Terra que, quando ele se apresenta, o admirais como se fosse um fenómeno. O apego às coisas materiais é um sinal notório da inferioridade, porque, quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino pelo desinteresse. Ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Naquele livro que a Carla acabou de ler, no capítulo 7, 8º, item 7, existe também uns sinais para nós vermos em que ponto nós estamos na nossa evolução. Que diz assim, em relação às ideias: há aqueles que já nem sequer concebem a ideia do mal. Isto é um patamar que ainda nós não chegamos. Agora, os outros dois patamares, nós andamos entre um e outros. Há aquele a quem essa ideia do mal acode, mas que a repele. E eu acredito que todos nós aqui já temos essas ideias que nós repelimos quase automaticamente. E já não quero mais isto, isto já não me interessa, e já substituímos por outra. E aqueles que pensam no mal e se comprazem nesse pensamento. É comum a todos nós, neste mundo de provas e expiações. Mas nós já deambulamos entre um e outro. Na questão 1000 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Eles dizem sim, reparando-as. Lá está, arrependimento, expiação, reparação. Sim, reparando-as, mas não creiais resgatá-las através de algumas privações pueris, privações infantis, ou fazendo doações depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, prestando um serviço, apaga mais faltas do que o martírio do silício suportado durante anos, sem outro objetivo, senão o pessoal. O mal só é reparado pelo bem e a reparação não tem mérito algum se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe serve para justificar-se restituir depois da sua morte o bem indevidamente adquirido, quando se lhe torna inútil e já tirou dele todo o proveito?
De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas coisas desnecessárias se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus se conserva o seu orgulho diante dos homens? Lá está a causa daquilo que faz com que nós erremos. Mas com a maturidade que nós já vamos adquirindo, vamos errando menos. Também outra boa notícia. Além de começarmos a nos libertar do erro que cometemos, porque isto já é passado, vamos evitar muitas depressões e processos obsessivos. É um antidepressivo muito bom. No Evangelho também segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, diz o seguinte: elevemos a nossa resignação. Elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas. E a resignação, como sabemos, é a aceitação, mas uma aceitação ativa. Aceitação ativa. Perante os problemas, é como Saulo na estrada de Damasco, quando caiu perante aquela luz maravilhosa, caiu de cavalo. Saulo, quando agia na perseguição dos cristãos, ele achava que estava a fazer o correto. Ele achava. Jesus só lhe veio mostrar o caminho para ele dirigir a sua fortíssima energia. Saulo, não é por aqui, é por aqui, é por aqui. E Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Perante os problemas da vida, perguntemos mais: problema, que queres que eu faça? Perguntemos mais isso e silenciemos, porque a resposta virá: Senhor, o que queres que eu faça? Façamos mais essa questão, porque os irmãos, os senhores, os superiores, amigos, estão aqui para nos ajudar. Eu gostaria de terminar só de ler alguns trechos do livro Céu e Inferno, de um testemunho dado por um espírito arrependido. Vocês não liguem ao crime que ele cometeu, porque estamos a falar de 1800 e tal. Ele era um criminoso, assassino, foi condenado à morte pela guilhotina. Vamos abolir o erro deste irmão infeliz. Mas ele deixa-nos aqui testemunhos importantes para nós aplicarmos nestes erros menos graves em relação àquele que ele cometeu, que nós também já cometemos noutras eras, não é? Então diz assim que, numa reunião íntima de 7 a 8 pessoas, havida em Bruxelas a 13 de setembro de 1864, e à qual assistíamos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído de extraordinária agitação, ele a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo-me, Latour. Ele estava-se a apresentar. Surpreendidos com a inesperada comunicação de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao Espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo em seguida esta pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar qualquer, quando não vos evocamos? Ele responde: vi que, almas compassivas, teríeis piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Ele foi falando por aqui abaixo. E ele continua: oh, sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro. Não sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, nem repouso, sem fim. Mais à frente ele diz: se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Mais à frente ele diz: vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu o vejo. Sei que tendes piedade de mim, não é verdade? Haveis de orar por mim.
Os assistentes sensibilizados dirigiram palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. Apenas exige do culpado um arrependimento sincero. O primeiro passo. Aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Certo, não podeis restituir às vítimas as vidas que lhes arrancastes, mas se o impetrardes com fervor, Deus permitirá que as encontreis numa nova encarnação, na qual lhes podereis patentear tanto devotamento quanto o mal que lhes fizestes. Hoje vemos muitos oradores, muita gente em missões difíceis, a trabalhar para multidões. Não terão sido eles os tais assassinos arrependidos? Comprometemos-nos a auxiliar-vos com as vossas preces, com as nossas preces, e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém no Evangelho segundo o Espiritismo, que está ali no capítulo das preces. Mais tarde, feita essa prece, o Espírito continua, depois de breves instantes de calma, e diz: obrigado, meu Deus, obrigado, tivestes piedade de mim, eis que se afastam as imagens daqueles a quem matei. Não me abandoneis, enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado.